Coríntios 10, versículo 31. Juntos nós vamos fazer a leitura deste versículo. Estaremos orando, em seguida as crianças estarão indo para o culto infantil, ouvir a mensagem do Senhor também. 1 Coríntios 10, 31. Leiamos. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado a bênção, ó Deus, da Tua palavra, para que possamos dela aprender, santificar as nossas vidas, crescer, ó Deus, para o louvor e honra do Teu santo nome. Pedimos a Tua bênção sobre nós nesta noite, para que possamos aprender da palavra do Senhor. Que o Senhor venha nos tocar, que o Senhor venha nos mudar, que o Senhor venha, ó Pai, nos despertar através da meditação das Sagradas Escrituras. Que nós, ó Deus, não possamos sair daqui apenas, ó Deus, com o nosso intelecto cheio, mas que possamos sair daqui com os nossos corações cheios da palavra do Senhor, para que possamos tomar atitudes de vida para santificar, ó Pai, as nossas vidas para a glória do Teu nome. Fala, ó Deus, ao nosso coração e também ao coração, ó Deus, das crianças que vão ouvir a mensagem e a exposição da Tua palavra. Nós oramos, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler de novo esse texto, 1 Coríntios 10, 31. Vamos repetir a leitura novamente. Todos juntos, a uma só voz. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, este mês de outubro é o mês da reforma, como acontece todos os anos. Nós lembramos, nós comemoramos, nós agradecemos ao Senhor pela reforma protestante do século XVI. Completa-se 502 anos do início da reforma, quando Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, fez aquele ato tão conhecido na história mundial de afixar na capela ali de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, no qual seria o início, o princípio do retorno da igreja às Escrituras, a fidelidade da palavra de Deus. E nós entendemos e sabemos que, posteriormente, a reforma protestante, ela é conhecida por 5 grandes pilares doutrinários. Não é que isso foi, vamos dizer assim, um marketing dos reformadores, algo que foi organizado, não. Inclusive isso surgiu depois, esses pilares, esses princípios da palavra de Deus, que na verdade eles resumem qual que era a intenção, qual que era o lema dos reformadores, tanto Lutero, como Calvino, como Zwinglio, como Beza, como outros reformadores lá na Alemanha, na Inglaterra, na França, em vários outros países ali da Europa. Reformadores esses, que defendiam o retorno às Sagradas Escrituras, que é o verdadeiro reavivamento, a verdadeira reforma. Nós sabemos que são 5 grandes pilares, conhecido como 5 solas. Solas é uma expressão latina que significa somente. Somente, ou seja, somente aquilo que é referenciado aqui pelos reformadores. Então são 5 solas. Nós temos o sola scriptura, que também escritura é toda expressão latina. Sola scriptura, que quer dizer somente a Bíblia e toda a Bíblia. Solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Sola fide,
que quer dizer somente a fé. E soli Deo glória, que significa somente a Deus a glória. Sobre esses 5 pilares que foram defendidos pelos reformadores, a reforma, ela foi realizada, ela foi feita, ela se espalhou pelo mundo, e até hoje são os pilares da teologia reformada em todo o mundo, baseado nesses 5 grandes solas, 5 grandes pilares. E o último deles, que é soli Deo glória, somente a Deus a glória, ele resume, amados irmãos, o objetivo da reforma protestante, do que os reformadores, todos eles de fato queriam. Queria que a igreja, além de retornar às Escrituras, também voltasse ao seu significado existencial, que é existir para a glória de Deus. Esse era o grande objetivo ali dos reformadores, quando eles afirmavam o soli Deo glória, somente a Deus a glória. Eles queriam que a igreja entrasse nos eixos novamente e concretizasse o seu fim, que é glorificar a Deus. Irmãos, nos dias da reforma não faltava religiosidade. Nós não estamos falando aqui de uma época em que as pessoas eram ateus, que as pessoas não queriam, de fato, alguma coisa com a igreja, algum compromisso, algum serviço a Deus. As pessoas até viviam sob e para a igreja. No entanto, a igreja se desvirtuou totalmente dos caminhos das Escrituras. E a igreja passou a ser uma instituição. Essa instituição, ela tomou lugar da centralidade na vida das pessoas. As pessoas então viviam e morriam sobre a égide da igreja. Mas era uma igreja corrompida, era uma igreja que se afastou da palavra de Deus. Era uma igreja, meus irmãos, que buscava a glória para si mesmo. Lutero, por exemplo, Martinho Lutero, ele viveu a sua vida para a igreja. Mas ao ter contato com as Escrituras e pela ação do Espírito Santo de Deus, ele percebeu que a igreja romana, ela vivia para si mesma e para a glória do Papa e para a sua própria glória. Ou seja, o instrumento se tornou o fim principal. Eu me lembro de um filme que eu assisti sobre a vida de Francisco de Assis, que é considerado aí um santo pela Igreja Católica, mas contava a história desse jovem que ele abriu mão de toda a riqueza, ele era riquíssimo. E ele então abre mão para fazer um voto de pobreza e viver para ajudar o próximo, aquelas coisas todas. E aí então o movimento cresce, todos aqueles que aderiram a ele, cresce, e ele então é convocado para ir, não sei se é a Roma, não sei se era a sede do bispado a qual ele pertencia. E quando ele chega ali, o que mais impressiona é que é exatamente a imagem do grande contraste da situação da igreja naquela época era essa. Aquele homem, ele entra, Francisco de Assis entra naquela igreja, uma igreja suntuosa, uma igreja cheia de riqueza, cheia de ouro, e aquele homem paupérrimo, aquele homem pobre, com as roupas ali de um mendigo, contrastando com todo o esplendor, o ouro da igreja. Mas ali, meus irmãos, e o filme também demonstra um pouco disso, havia a corrupção, havia uma igreja que foi institucionalizada, mas apenas para servir aos interesses dos seus senhores, apenas para isso. E os reformadores, então eles se levantam e falam, não, toda a glória tem que ser dada não à igreja, mas toda a glória tem que ser dada unicamente a Deus, tem que ser dada ao Senhor. O sentido real de tudo isso deve ser glorificar ao Senhor e não aos homens. Meus irmãos, este é um assunto não tão apenas importante para aquela época, para a época de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, mas é continuamente, e eu acredito e eu creio que é um assunto crucial para todos nós, porque nós somos seduzidos a viver para a nossa própria glória, para a glória do mundo. Esse é o sentido da vida para a maioria esmagadora da humanidade. Viver para si mesmo,
viver para a glória de um mundo, viver para a vida que se quer, mas não viver para Deus. Mas o cristão não é assim. O cristão não deve ser assim de forma nenhuma. Citando a declaração de Cambridge, uma declaração que foi feita por uma aliança de evangélicos confessionais dos Estados Unidos, e sobre esses 5 pontos da reforma, eles dizem, nesse ponto aqui, somente a glória de Deus, uma frase importante, quando eles afirmam assim: Deus não existe para satisfazer as ambições humanas, os desejos, os apetites de consumo ou nossos interesses espirituais particulares. Precisamos nos focalizar em Deus, em nossa adoração, e não em satisfazer nossas próprias necessidades. Essa é a interpretação, meus irmãos, dessa declaração de Cambridge, na qual eles afirmam isso: Deus não existe para satisfazer os nossos interesses. Deus não existe para tratar dos nossos interesses particulares. Não, Deus não existe para isso. Nós aqui existimos para a glória de Deus. E o apóstolo Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, ele ensina o que significa o só lhe deu glória, somente a Deus a glória. E aqui, meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 10, Paulo ele escreve para uma igreja que nós sabemos que era muito problemática, que havia diversas situações a serem corrigidas, e uma delas, Paulo ele fala aqui, ele começa a partir do versículo 14, advertindo os crentes para tomarem cuidado com a idolatria. Ele começa dizendo isso: portanto, meus amados irmãos, meus amados, fugi da idolatria. Porque a cidade de Corinto ela era célebre pela sua idolatria, os templos que haviam ali. E a igreja era seduzida a isso, a viver uma vida muitas vezes envolvida com a mistura da idolatria que graçava naquela cidade, naquele ambiente. E a partir do versículo 23, Paulo ele responde a questão da comida sacrificada a ídolos, porque os cristãos às vezes eram convidados, eles estavam ali naquele meio, eram convidados para comer numa casa onde havia ali algo que poderia ser sacrificado ao ídolo. E aí Paulo ele fala o seguinte: olha, você tem liberdade para aceitar esse convite. Você tem liberdade para comer aquela carne que te oferecerem, sem você ficar perguntando. Você pode fazer isso, porque aquilo ali não vai te fazer mal. Aquilo ali pela oração, pela palavra é consagrado, e aquilo ali não tem uma mágica em si, um encantamento, isso não vai te prejudicar. Agora, se alguém te alertar e falar: ó, isso é sacrificado ao ídolo, você não coma. Não por sua causa, mas por causa do outro. Porque senão o outro vai se ofender, e ele vai entender que você é participante daquele culto aos ídolos, e isso vai trazer escândalo para o evangelho. Então não faça isso. Abra mão disso. Deixe de fazer qualquer coisa que venha trazer escândalo. Esse é o princípio que Paulo nos ensina aqui. E aí então, Paulo, ele fala no versículo 31 que nós lemos, ele estabelece esse princípio fundamental. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, para glorificar ao Senhor. Então, meus irmãos, Paulo aqui ele está ensinando esse princípio. Não foi os reformadores, não foram eles que inventaram isso. Eles imaginaram: olha, vamos pregar sobre somente a Deus a glória. Não foi isso. Já existia nas Escrituras, desde o Antigo Testamento, desde a eternidade, quando Deus criou tudo para a sua glória. E aí então o apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso, e os reformadores então trazem essa verdade à tona. Ou seja, viver para a glória de Deus. Irmãos, muitas vezes parece uma questão simples e menor. Contudo, Paulo afirma que o cristão precisa fazer tudo com objetivo para a glória de Deus. E por que esse princípio ele tem que ser defendido, que foi defendido pelos reformadores, é tão importante para nós nos dias de hoje? Por quê?
Primeira coisa que nós, meus irmãos, aprendemos sobre isso é que a glória de Deus é o sentido da nossa existência. A glória de Deus é o sentido da nossa existência. Nesse texto, Paulo deixa claro que a razão da nossa existência é a glória de Deus. Nós fomos chamados para quê? Para a sua glória. 2 Pedro 1, versículo 3 diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Presta atenção nisso aqui. Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Qual é a razão da nossa existência? A glória de Deus. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus, irmãos, pode ser considerada de duas maneiras. Primeira delas, a glória que é chamada a glória intrínseca de Deus, ou seja, aquilo que Deus é, porque Deus ele é glorioso em si mesmo. Ele é chamado o Deus da glória. Ele é chamado o Deus da glória. A glória ela é o brilho divino. Ela é natural do ser de Deus, ou seja, Deus, ele existe de forma gloriosa, desde antes da formação do mundo, na eternidade, Deus é glorioso. Isso faz parte do ser de Deus. E essa glória, ela é revelada a nós, embora nós não possamos ver a Deus, nós não temos essa condição, essa capacidade, nós somos limitados, ainda mais pelo pecado. A própria palavra de Deus fala que ninguém pode ver a Deus, a face de Deus. E Deus é espírito. Nós não podemos contemplá-lo. Mas a glória de Deus é revelada nos seus atributos ou no seu caráter, naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz. Ela é revelada nos seus atributos, nas suas características, ou seja, na sua santidade, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, na sua justiça, na sua bondade, na sua infinitude, na sua grandeza, na sua soberania, na sua majestade, na sua benignidade, na sua longanimidade, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, na sua imutabilidade, na sua independência, na sua sabedoria, na sua fidelidade, na sua paciência, no seu poder e na sua ira, entre outros mais. O Salmo 22, 23 diz assim: vós que temei o Senhor, louvai-o, glorificai-o. Ou seja, glorificar a glória de Deus é aquilo que Deus é a soma dos seus atributos. A glória de Deus, meus irmãos, ela não pode ser melhorada, porque ela é perfeita. A Deus nós não acrescentamos nada e nada pode ser acrescentado porque Ele é perfeito. Ele era desde a eternidade, Ele continua sendo e Ele continua a ser. Ela é eterna e ela é infinita. Agora, em outro sentido, é a glória tributada a Deus. A glória de Deus é a glória que Deus tem e a glória que é tributada a Deus. Deus deve receber de todas as suas criaturas a glória, a glorificação. Salmo 19, 1, o que ele diz lá? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. 1 Crônicas 16, 29, na parte A, fala: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. A glória devida ao seu nome. Então, a criação, ela tem a obrigação de glorificar a Deus. Os céus, os animais, todo o enxame de criaturas que povoam o mundo, todo o universo precisa glorificar a Deus. Deus criou tudo para a sua glória, como nós vemos lá em Isaías 43, no versículo de número 7. E outra coisa, Deus ele não reparte a sua glória com ninguém. Isaías 48, 11b fala: minha glória não a dou a outrem, não vou repartir com ninguém. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém, absolutamente ninguém, se glorie. Alguém bata no peito e fala: eu decidi crer em Deus, eu decidi crer em Jesus, eu sou responsável pela minha salvação. Deus ele não reparte a sua glória com absolutamente ninguém. A glória é só dele.
Aí muitos podem pensar, então nós temos um Deus egoísta, que quer tudo para Ele, que quer toda a glória para Ele. Não, Deus não é egoísta. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus, Ele merece toda a glória, porque Ele é o doador da vida. Ele que me fez, que fez você, fez cada um de nós. Deus criou todas as coisas. Sem Ele, nós não existiríamos. Sem Ele, nada existiria. Ele fez todas as coisas. Toda a criação, ela só encontra a harmonia, a paz, a felicidade e a realização plena, sabe em quem? Em Deus, somente em Deus. Por que o mundo tá desse jeito? Por que é o pecado? Por que há a maldade? Sabe por quê? Porque se afastou de Deus, porque negou a Deus. Porque isso, meus irmãos, fez com que o mundo entrasse nesse estado deplorável de pecaminosidade. E outra coisa, o homem ou qualquer outra criatura racional, ela não é apta para receber a glória que é devida a Deus. Ela não é apta para fazer isso, porque não foram criados para esse fim e facilmente se corrompem. Você quer testar uma pessoa? Dê a ela poder, dê a ela dinheiro, e você vai ver o caráter dela. Porque nós vemos que muitos se corrompem. Muitos falam assim, não, se eu tiver muito dinheiro, se eu for ali, se eu ganhar para isso, se eu for um político e estiver lá em Brasília, e eu vou fazer, e eu vou acontecer, e eu vou levar tudo com honestidade. A minoria, pequena minoria. A maioria se corrompe. Quando a pessoa tem poder, quando a pessoa ela quer a glória para ela mesma, ela se corrompe, ela não suporta. O ser humano, quando ele tem alguma conquista, algo, ele já se acha melhor, ele já se acha no pedestal. Não precisa de muito, não precisa de muita coisa. O homem não consegue, meus irmãos, administrar a glória. A glória é devida a Deus. E é até um antídoto contra a nossa arrogância. Porque aí nós falamos assim, não, eu fiz isso, não foi para mim. Você não deve me agradecer, você não deve me elogiar, você tem que fazê-lo ao Senhor. Ele é digno. E quando eu transfiro tudo isso para Deus, eu estou imune, muitas vezes, a uma atitude arrogante. Quando toda a glória é dada ao Senhor. Eu me lembro de um episódio, eu já contei aqui, mas eu sempre vejo isso como uma demonstração dessa glória devida ao Senhor. No grande avivamento que houve no país de Gales, um jovem, Evan Roberts, ele foi um dos instrumentos usados por Deus. Ele ficou muito conhecido por ser um pregador, naquele período de avivamento, as igrejas cheias e tudo, e ele era convidado para pregar. E é interessante, irmãos, que quando ele chegava num lugar que as pessoas estavam ali empolvorosas, olha, Evan Roberts está aqui, é ele e tal, e a igreja lotava, e saía gente pela janela, e ele vai pregar, ele não pregava. Ele sentava no banco e pedia ao outro, falou, você vai pregar. Porque eles vieram aqui não para ouvir, eles não devem vir aqui não para ouvir Evan Roberts, eles devem vir aqui para ouvir a palavra de Deus. E ele não pregava, ele deixava que outro pregasse no lugar dele. Isso mostrava, irmãos, como que ele transferia toda a glória que, até mesmo no movimento de um avivamento autêntico, real, foi promovido pelo Espírito Santo de Deus, poderia haver algo que iria glorificar apenas o homem. Mas ele então transfere toda a glória para o Senhor. O Catecismo Maior de Westminster, em sua pergunta 1, que é a pergunta que eu creio que todo mundo sabe, né? São mais de 150 perguntas, mas essa aqui tem que saber. O Catecismo Maior de Westminster, sua pergunta 1, diz assim, qual é o fim supremo e principal do homem? E responde, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre.
O fim supremo principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. E a referência que consta lá é desse texto que nós acabamos de ler, 1 Coríntios 10, 31, e também de Romanos, capítulo 11, versículo 36, quando diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória é eternamente. Amém. Meus irmãos, a glória de Deus é o fim supremo de tudo. Sabe por quê? Porque tudo se realiza com perfeição, tudo vai se harmonizar com completa perfeição nesse propósito. É o propósito supremo, não há outro melhor. A nossa existência, o nosso sentido de existir, de todas as coisas existirem, é para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado. É a pergunta que muitos hoje fazem, que a filosofia faz, que as pessoas ficam debatendo, escrevem milhares de livros. Qual que é a razão da existência? Qual que é o significado da existência? Não precisamos, irmãos, ler esses livros, não precisamos buscar isso, não precisamos, muitas vezes, entrar de cabeça na filosofia para poder responder a isso, porque a palavra de Deus responde. A verdade da existência, o significado da existência é a glória de Deus. É o melhor, é o único real sentido para a vida. O real sentido para a vida. Às vezes, quantas pessoas, elas perdem a razão de existir, dão cabo da sua própria vida, porque não tem sentido de existir. O que é a vida? Salomão demonstra isso lá em Eclesiastes, e ele fala disso. Ele fala ali da perspectiva da pessoa que vive apenas para esse mundo. É correr atrás do vento, ele diz. É fazer as mesmas coisas uma atrás da outra. Não há nada novo. Tudo se repete. A vida é uma constante repetição. Mas ele fala isso na visão ou na cosmovisão daqueles que não têm a glória de Deus como fim principal da sua existência. Então, meus irmãos, somente a glória de Deus, um dos lemas da reforma, afirma isso, que o sentido da nossa existência é a glória de Deus, e somente a glória de Deus. Mas, em segundo lugar, também é nos ensinado que a glória de Deus é o objetivo das nossas vidas. É o objetivo das nossas vidas. Para Paulo, o ato de viver deve ser o mesmo que glorificar a Deus. E o que significa a glorificação do nome de Deus na nossa vida? O que significa glorificar a Deus quando eu falo isso? Significa conhecer a Deus, reconhecê-lo em toda a nossa vida e os nossos caminhos. É admirar a Deus. É admirar, irmãos. É nós olharmos para o Senhor, para os seus atributos, e isso causar um impacto em nós, uma emoção em nós. Olha como Deus é bondoso, que Deus maravilhoso, que Deus misericordioso. É adorar a Deus, na beleza da sua santidade. É amar a Deus. É amar a Deus acima de tudo. É sujeitar-se a Deus, a sua pessoa, o seu ser. Glorificar a Deus, irmãos, é refletir o seu caráter, os seus atributos em nós, na nossa vida e na nossa conduta. Nós somos esse reflexo da glória de Deus, ou temos que ser esse reflexo da glória de Deus. Por isso que não dá para viver uma vida dupla. Não dá para viver uma vida aqui na igreja e sair daqui e viver uma vida totalmente torta diante de Deus, porque nós temos que refletir positivamente a glória de Deus. É obedecer a sua vontade revelada nas Escrituras. Isso é glorificar a Deus. Não adianta a gente chegar aqui e adorar, ó Deus glorioso, Deus de glória, Deus bondoso, e a gente sistematicamente não faz aquilo que Ele manda, não tem valor nenhum. Nós sabemos disso. Viver, meus irmãos, para a glória pessoal é algo muito perigoso e trágico. E quantos têm vivido para isso? Quantos falam, é o meu sonho, meu desejo, é isso, e colocam isso acima da glória de Deus.
Nós conhecemos o caso de Herodes, lá em Atos 2. Quando Herodes aparece, as pessoas falam: olha, isso não é voz de homem não. Quando ele começa a falar, é voz de Deus, é de um Deus. E diz a palavra do Senhor que ele foi comido de vermes. Ele morreu de uma forma trágica, de uma forma dolorosa. Sabe por quê? Lá mesmo fala a razão. Ele não deu glória a Deus. Ele roubou, ou ele queria roubar, a glória devida a Deus para ele mesmo. Então viver para a glória pessoal é uma tragédia. E chega no final da vida, a pessoa fala: o que eu fiz? Qual que é a razão da minha existência, da minha vida? Viver para a glória de Deus, meus irmãos, não é uma opção, é uma obrigação do crente. É um tributo que é devido a Ele. O Salmo 29, 2 diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Tributai. Tributar é pagar, é obrigação. E, meus irmãos, a glória de Deus não é algo, eu vou glorificar a Deus porque eu senti no coração esse desejo. Eu vou glorificar a Deus porque eu tenho tempo. Eu vou glorificar a Deus porque, afinal de contas, eu não tenho coisa melhor para fazer. Eu vou glorificar a Deus porque é bonito. Não. Você tem que glorificar a Deus porque a Bíblia diz: tributai, pagai, glória a Deus. Você tem que pagar. Você é um tributário de Deus. A Ele é devido. Você está em dívida com Deus. E pague as suas dívidas. Porque dever a Deus, meus irmãos, é a pior coisa que tem. Não é como dever ao homem. Então nós temos que tributar a Ele toda a glória. Não é opção. Se você é um servo de Deus, se você é crente, você não tem outra opção. Aliás, não é só o crente, é todos. Os homens serão condenados por quê? Porque se esquecem de Deus. Porque não tributam a glória devida ao Senhor. Glorificar a Deus é amar a sua glória. É amar a glória de Deus. João 12, 42 e 43, Jesus fala: contudo, muitos dentre... Aliás, João relatando, o ministério de Jesus, ele diz: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nós temos que amar a glória de Deus. Se o objetivo da nossa vida é a glória pessoal ou a glória do mundo, nós não amamos a Deus de fato. Nós não amamos a Deus, se esse for o objetivo. E, meus irmãos, nós somos muitas vezes seduzidos pela glória do mundo. Olha, coisas impressionantes que estão acontecendo, as luzes do mundo, a sedução do mundo. E quando nós amamos mais a glória dos homens e não amamos a glória de Deus, de fato nós não amamos a Deus. A glória de Deus é necessária, irmãos, até para redimir o homem. Se o homem ele não vir pela fé e ser visitado pela glória de Deus, ele está condenado. O que diz lá Romanos 3, 23? Pois todos pecaram e carecem do quê? Da glória de Deus. O que o homem carece? Ser mais inteligente, ter mais empregos, ter mais riqueza, ter mais saúde. O que ele carece mais? Não, ele carece mais da glória de Deus. Ele precisa ser visitado por essa glória, reconhecer o Deus glorioso na sua vida. É o que mais ele precisa. É o que mais ele necessita. João 11, 40, Jesus fala: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Verás a glória de Deus se creres. Então, meus irmãos, nós temos que exercer a fé para viver para a glória de Deus. Nós acabamos de ler aqui na liturgia o texto que despertou a consciência de Lutero, Romanos 1,17, citando o profeta Abacuque: o justo viverá pela fé. E nós só podemos contemplar a glória de Deus através da fé, da crença naquilo que Deus é, naquilo que é revelado nas Escrituras, que é revelado em toda a criação, a glória de Deus, a glória do Senhor.
Viver, então, meus irmãos, é uma oportunidade de glorificar a Deus. É uma oportunidade. O que é viver? Viver não é como muito, vou aproveitar a vida, vou fazer, vou acontecer e tal. Não, viver é a oportunidade que temos para glorificar o Senhor. A vida do crente, ela não pode ser uma corrida por riqueza, por felicidade pessoal, por qualquer que seja a realização, mas sim o meio de glorificar a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Não podemos inverter de forma nenhuma. Esse é o sentido de ser igreja. Porque o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 2,9, o que ele diz ali? Vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus. A fim de quê? Qual que é o propósito? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que significa isso, resumidamente? Glorificar a Deus. O propósito dessa nação santa, desse sacerdócio real, dessa raça eleita, desse povo de Deus, é glorificar ao Senhor. É revelar, é mostrar tudo aquilo que Deus é. É refletir a glória de Deus, o caráter e a majestade de Deus. Então, meus irmãos, quando os reformadores, lá no século XVI, eles proclamaram, pregaram, escreveram, ensinaram sobre somente a glória de Deus, eles estavam dizendo isso: olha, o objetivo da sua vida é glorificar o Senhor. Esse é o objetivo das nossas vidas. Em terceiro lugar, meus irmãos, terceiro e último lugar, nós aprendemos também que a glória de Deus é a motivação das nossas obras. É a motivação das nossas obras. O Espírito Santo ordena através do apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, de 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Todas as nossas obras, irmãos, devem ser feitas para a glória de Deus. Filipenses 1, versículo 11 diz: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, essa deve ser a motivação das nossas obras, glorificar a Deus. Em nossa adoração, nós temos que ser motivados para que a glória de Deus ela seja evidente na nossa adoração, por intermédio dele, por ele, para ele, não para a nossa satisfação. Irmãos, nós temos que pensar sobre isso. Nós temos que adorar a Deus para a glória de Deus. Nós vivemos um cristianismo nos nossos dias que tem deturpado isso, que isso está extremamente deturpado. As pessoas às vezes vêm à igreja por outras motivações. Vêm por outras motivações que não a glória de Deus. Isso está errado. A gente tem que rever isso. Eu vou à igreja para adorar o Senhor, eu oro, eu busco a Deus, eu canto ao Senhor para quê? Não é para mim não, é para glorificar a Deus. Que Deus possa aparecer no seu caráter, no seu ser, em tudo aquilo que eu faço. A minha motivação é essa. E muitas vezes o motivo é outro. A motivação é outra. Às vezes a motivação é pessoal. Eu quero, eu desejo, eu não sei o que e tal. Né? Vou fazer a obra de Deus porque é bonito, porque nada disso deve ser o fator motivador para que nós possamos adorar o Senhor. A nossa adoração é a glória de Deus. O nosso trabalho, o que nós fazemos, desde que seja aprovado por Deus, seja algo digno, que não encontra nenhuma desaprovação nas Sagradas Escrituras, tem que ser feito para a glória de Deus. Os reformadores, eles quebraram aquela ideia errada de que a pessoa, na época da reforma, era assim: a pessoa só era considerada que glorificava a Deus, que exaltava a Deus, se fosse alguém ligado à igreja. Por isso que muitas pessoas compravam a autorização da igreja como se fossem sacerdotes, mesmo que não exercessem. Porque eles achavam, não, se eu fizer isso, eu estou glorificando a Deus.
Calvino, Lutero fala, não, se você está ali pregando um prego, se você está fazendo alguma profissão digna, e você está fazendo aquilo, você está fazendo para a glória de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando você faz algo no seu trabalho, na sua vida, em tudo aquilo, seja a dona de casa, seja uma pessoa varrendo um terreiro, seja alguém habilidoso construindo uma casa, seja alguém dando uma aula, tudo isso, quando é feito, não é reprovado pelas Escrituras e não há nada que seja contra a palavra de Deus. Mostra o quê? Como que isso mostra a glória de Deus? Mostra a habilidade, mostra a inteligência, mostra a beleza dada pelo Criador. Tem coisas assim que eu fico impressionado, eu fico admirado, com coisas simples. Como que, às vezes, a pessoa ela é um profissional habilidoso naquilo que ela faz. Às vezes ali um pedreiro, por exemplo, pega uma construção, pega um terreno vazio, e daí alguns meses, está ali uma casa, está um edifício. Como que a pessoa, ela é muitas vezes habilidosa com os números. Faz aquilo ali, né, aquelas planilhas enormes e tal, calcula aquele negócio e chega num resultado. Como que a pessoa dando uma aula, ensinando. Isso mostra a habilidade, a inteligência dada por quem? Por Deus. Alguém dirigindo um carro, um ônibus. Tudo isso, meus irmãos, demonstra aquilo que Deus deu, aquilo que Deus concedeu. Você não conseguiu isso porque você é mais inteligente, não. É porque Deus te deu vida, Deus te deu saúde, Deus te deu condições para você fazer o que você faz. E se você faz isso bem, e se você de fato se esmera nisso, e se você de fato faz isso sem nenhuma restrição das Escrituras, você o faz para a glória de Deus. Então nós temos que glorificar a Deus com o nosso trabalho. Em nosso corpo, a forma como que nós administramos e dispomos o nosso corpo, testemunha a preocupação de mostrarmos o caráter santo de Deus. Paulo, em 1 Coríntios, nessa mesma carta, em 1 Coríntios 6,20, diz, porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo fala, meus irmãos, nesse livro, né, nessa carta, contra o adultério, contra a prostituição. Ele está dizendo, olha, aquele que se une à prostituta, aquele que se prostitui, ele se torna um com aquele a qual ele se prostitui. Ele está violando o corpo, ele condena a sensualidade, ele condena. Meus irmãos, o nosso corpo foi feito para glorificar e exaltar o Senhor. Através do cuidado que nós temos com Ele, de nós não fazermos nada que venha agredir o nosso corpo. É lógico também que não podemos ir ao extremo do exagero, e às vezes cuidar do corpo e desprezar a alma. E hoje, muitas vezes, nós estamos vendo aí, né, hoje tem tanto mais academias do que igrejas. E às vezes as pessoas estão tão preocupadas só com o corpo e estão esquecendo da alma. Mas temos que cuidar do corpo. A nossa forma de viver o nosso corpo, ela demonstra, ela dá testemunho daquilo que é o caráter santo de Deus. E nós temos que glorificar a Deus. Não de forma nenhuma sensualizarmos. Porque ao fazermos isso, nós estamos fazendo isso para a glória humana. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele recomenda às irmãs modéstia na forma de se portarem, na forma de se vestirem, na forma de utilizarem os seus corpos. E é claro que ali serve para os homens também. Glorificar a Deus em nosso corpo, em nossos relacionamentos. Os atributos que Deus comunica, como o amor, a bondade, a longanimidade, a misericórdia, devem ser demonstrados em nossos relacionamentos com o nosso irmão. Ou seja, se Deus é misericordioso, temos que ser misericordioso com o próximo. Se Deus é bondoso, temos que ser bondoso. Temos que exercer o amor, a paciência, porque isso vai refletir Deus em nós.
Relacionamentos também, meus irmãos, glorificam a Deus. Triste coisa é quando nós temos na família, nós temos na igreja, desavenças, intrigas, falta de perdão, falta de consideração, de compreensão para com o próximo. Isso não ajuda em nada a Deus ser glorificado. Em nosso serviço a Deus, Deus é glorificado. Todo crente precisa servir a Deus realizando a sua obra, porque é uma das formas de glorificar a Deus. O apóstolo Pedro, ele fala em 1 Pedro 4,11, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, o nosso serviço a Deus, meus irmãos, ele precisa ser feito para exaltar o nome do Senhor. E sempre a gente tem que começar a pensar e refletir sobre isso, tudo que nós fazemos. Fazemos porque gostamos, fazemos simplesmente porque, não, isso aqui vai, eu me sinto bem. Não, você tem que fazer para a glória de Deus, é a forma de glorificar a Deus, de exaltar o nome do Senhor. É assim, quando nós tivermos esse sentido, irmãos, eu creio que muitas coisas vão mudar. Porque às vezes as pessoas não fazem, elas não querem fazer, porque elas não conhecem, ou elas desconhecem, ou elas se afastaram do princípio de que eu estou aqui para servir não a mim mesmo, mas a Deus, para glorificar a Deus. Não vamos precisar ficar empurrando ninguém, não vamos precisar ficar cobrando ninguém, compromisso, porque se é para a glória de Deus tem que ser bem feito. Não para eu parecer, não, de forma nenhuma. O próprio Senhor Jesus nos ensina isso, que quando nós fizermos algo, nós não precisamos tocar trombeta para nós. Os fariseus faziam isso, davam esmola, e Jesus usa ali uma figura bem, como diz uma linguagem de expressão, que relata muito bem um exagero, que ele faz e toca, eu fiz, eu tal, não sei o quê. Chama uma banda de música para falar que está dando uma esmola. E Jesus fala, não faça isso. Se a tua mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Faça calado. Não queira recompensa, tapinha nas costas. Não. Toda a glória tem que ser dada ao Senhor, a Ele. E nosso testemunho, Deus precisa ser glorificado. Nós não podemos obstruir o reflexo da glória de Deus em nossa vida, através, meus irmãos, de um mau testemunho, e sim fazer as boas obras que levem as pessoas a reconhecerem que nós somos povo de Deus. Mateus 5,16 diz assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? O vosso Pai que estás nos céus. Irmãos, temos que preocupar com o nosso testemunho. É urgente isso. Isso é urgente, porque hoje está escasso de bons testemunhos. As referências ditas evangélicas na nossa nação só dão escândalo. É impressionante. Nós estamos levantando, ou os cristãos brasileiros estão levantando, meus irmãos, uma muralha na pregação do evangelho. As pessoas vão ver e falar, é isso que é cristianismo? Isso eu não quero. É escândalo atrás de escândalo. Porque as pessoas não sabem deixar o mundo para lá. Porque as pessoas muitas vezes não sabem praticar aquilo que o Senhor Jesus ensinou, as virtudes. Hoje em dia essa mentira diabólica, a pessoa, eu sou quem eu sou, da forma que eu sou. Eu não mudo. A minha personalidade é assim. Se você quer manter a sua personalidade assim, então você não deve ser crente. Você não deve ser. Porque a nossa personalidade precisa ser transformada pelo Evangelho. E nós temos que dar um bom testemunho, irmãos. Porque a primeira forma de nós pregarmos é o testemunho. É dar um bom testemunho. Essa é a primeira forma. Nós somos cartas abertas, lidas por todos. Nós temos que ser o bom perfume de Cristo. Quando a pessoa passa perto de você, está usando um bom perfume,
Você muitas vezes não é especialista no perfume, você não vai saber a marca, mas você sabe que é um bom perfume, que a pessoa tem um bom gosto, que você está sentindo. Da mesma forma, às vezes em algum lugar, você não precisa abrir a boca, às vezes até porque é difícil, no ambiente de trabalho, muitas vezes aonde há zombaria, aonde há perseguição, mas aquilo que você faz, a forma com que você age, vai pregar o Evangelho. Infelizmente hoje muitos têm abandonado essa ideia. E nesse texto que nós lemos, Paulo estava preocupado com isso. Pessoas que iam a banquetes, participavam, não queriam nem saber, alguém ia ver, ó, isso aí é ídolo, não tem problema não. O que vale é o coração, vou comer. E comia, aí a pessoa, opa, esse daí adora um ídolo. Escandalizava com aquilo. A consciência alheia. Paulo tinha preocupação com isso, olha, o que o outro vai achar? Eu, como cristão, fazendo isso, agindo dessa forma. Mas hoje, irmãos, hoje não existe isso mais. As pessoas estão desprezando o bom testemunho. Por quê? O que importa é o coração. O que importa é o coração. É isso que é repetido, e isso, meus irmãos, é uma ideia mundana. Porque o Senhor Jesus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Importa sim o coração, mas importa também aquilo que sai do coração e vai para a vida. Um bom testemunho, ele glorifica a Deus. E nós temos que pensar nisso. Qual o testemunho que eu estou dando? Como as pessoas me enxergam ao meu redor? O que elas estão dizendo? Será que elas exaltam o nome de Deus? Torna a dizer, nós estamos, os dias atuais, o cristianismo, já há um bom tempo, tem construído uma barreira enorme para a pregação do Evangelho, por causa do mau testemunho. Por causa do mau testemunho. E aí depois, não adianta ficar, a igreja não enche, a igreja não é novos convertidos. As pessoas não querem saber, temos que mudar isso, temos que mudar a cor da igreja, temos que mudar a bancada, temos que fazer um monte de coisa, nada disso, irmãos. Isso não vai trazer gente, se trouxer gente para cá, é gente que não quer nada com Cristo. Nós vamos continuar tendo uma multidão de não convertidos, que às vezes vem só por causa do conforto, outras coisas mais. Nós temos que testemunhar. Thomas Watson, um pastor e um escritor do século XVII, ele fala assim, a glória de Deus é o fio de prata que deve estar presente em todas as nossas ações. A glória de Deus é o fio de prata que deve estar presente em todas as nossas ações. Deus, meus irmãos, ele é glorificado. Nós cumprimos o nosso propósito, nós somos recompensados pela graça de Deus. Nós temos que fazer isso. Nós temos que, todas as nossas obras, elas precisam ser para a glória de Deus. E tudo isso vai redundar em glória ao nome dEle. E também Deus vai nos recompensar, porque a recompensa que Ele nos dá mostra a glória dEle, a bondade de Deus em nos conceder, a graça de Deus em nos dar aquilo que nós não merecemos, mas Ele nos concede. Nós temos que mudar, meus irmãos, muitas vezes a nossa forma de ver como fazemos as nossas obras, como que agimos. A nossa motivação tem que ser a glória de Deus, não os nossos próprios interesses, não os nossos desejos apenas, os nossos sonhos ou as nossas inclinações. Isso tudo é secundário. Isso tudo não tem importância frente ao objetivo maior, que é glorificar ao Senhor. Concluindo, a resposta à pergunta que todo ser humano pode estar fazendo: por que eu existo? A resposta é: você existe para a glória de Deus. E somente para a glória de Deus. Somente nele nós encontramos a nossa razão de existir. A nossa vida é a maior oportunidade de nós cumprirmos o propósito de glorificar a Deus. Tudo que fazemos, toda boa obra deve ser feita para a glória de Deus. Toda boa obra. Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei para a glória de Deus. Irmãos, nós torna a dizer, nós precisamos urgentemente disso, de dar esse bom testemunho em tudo aquilo que fazemos. No nosso ser, no nosso trabalho, na nossa forma de nos portarmos, como nós administramos o nosso corpo,
os nossos relacionamentos. Um colega meu, um dia, ele estava falando, e o pastor Hernandes falou disso também, sobre um exemplo que hoje mostra essa falta de entendimento sobre um testemunho para a glória de Deus. Esse colega estava falando, eu tenho uma dificuldade muito grande hoje em às vezes aceitar convite para festas de crentes. Porque hoje, às vezes está uma coisa terrível. As coisas se igualam. O pastor Hernandes, numa pregação, ele fala isso por experiência própria. Fala, olha, vai na festa e ali depois vira, né? Primeiro tem às vezes um culto e depois o negócio só vem dança, só vem bebida alcoólica, um monte de coisa. E ele fala dessa dificuldade. Ele fala, qual o testemunho que está sendo dado numa coisa que deveria ser algo para exaltar e não para denegrir o nome de Deus. É um exemplo. E aí então, meus irmãos, toda boa obra, devemos lembrar isso, tem que ser feito para a glória de Deus. Quando os reformadores, há 500 anos atrás, eles proclamaram somente a Deus a glória, eles estavam proclamando isso, olha, a igreja tem que voltar aos eixos, porque ela está vivendo para os próprios interesses, para si mesma, para a sua glória pessoal. Esse é o verdadeiro avivamento pessoal, viver para a glória de Deus. Esse é o verdadeiro avivamento da igreja, viver para a glória de Deus, é a prioridade da igreja do Senhor. Meus irmãos, que seja também a nossa prioridade. Torna a repetir o texto, quer comais, ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, e somente para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, nós ouvimos a Tua palavra, e ela nos desafia, porque quantas vezes, ó Pai, nós temos esquecido que a nossa razão de existir é para a Tua glória. Quantas vezes, ó Pai, os nossos objetivos de vida são vários, tantas coisas, tantos sonhos que temos, mas a glória de Deus fica em último lugar. Quantas vezes, ó Pai, as nossas obras são motivadas por nós mesmos, pelos nossos próprios interesses, e nos esquecemos que o que fazemos precisa ser para glorificar o nome do Senhor. Que o nosso testemunho precisa ser para a glória do Senhor. Ó Deus, nos ajude, porque precisamos da ajuda do Senhor. Nós precisamos. Eu preciso, e eu creio que cada um daqui que ouviu essa palavra precisa também. Porque, ó Pai, caímos e temos caído. E muitas vezes não temos glorificado o Teu nome como lhe é devido. Nós somos devedores ao Senhor, porque a Tua palavra nos diz que devemos tributar ao Senhor toda a glória. Ó Deus, transforma o nosso ser, transforma a nossa vontade, transforma a nossa mente, transforma, ó Deus, o nosso coração, para vivermos para a glória do nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.